Sem dúvidas, o Tougen Sensei pode ser um pouco duro, um pouco ríspido e um pouco grosso às vezes, mas tudo isso foi com o objetivo de esconder seu grande coração atencioso. Como um ótimo autor, ele demonstrou ser um ótimo humano, até mesmo um grande tutor para o protagonista, e ensinou vários ensinamentos para nós fãs. Seja com broncas, seja com conselhos para o próprio Natsu, nós fãs, leitores, acompanhamos o grande desfecho desse grande personagem. A última fala dele aconselhando Natsu, mas de forma indireta, a própria autora mostra para nós que não importa o que aconteça, sempre que o nascer do sol haverá um futuro brilhante para nós, basta nós agirmos. É algo que nos emociona, é algo tocante e é algo que nos inspira e nos deixa mais determinados. Hontoni arigato, Kei Sensei. Hontoni arigato, Tougen Sensei. Harou Wardo, Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Domestic Konoha aqui no canal, onde irei abordar o capítulo de número 253, mas especialmente o de número 254, onde irei ressaltar como foi o que eu gostei, o que eu achei, porque foi um capítulo cheio de emoção, foi de risos a lágrimas, foi um capítulo recheado de emoções como a obra nos proporciona, mas foi um capítulo, eu diria que de desfecho, foi um capítulo de determinação e foi um capítulo para a volta do Natsu. Mas então, vamos falar de Domestic Konoha e seus capítulos mais recentes, mais conhecido como a determinação para fazer Natsu escrever e continuar o trabalho de seu mentor. Eu posso dizer que essa relação foi muito marcante, muito indescritível, especial, emocionante, porque de certa maneira marca um desfecho para uma parte da obra de Domestic Konoha. Marca uma perda, uma dor, um sofrimento e uma determinação e uma volta para o protagonista. Eu diria que isso tudo faz com que ele cresça mais ainda, com que ele vivencie, por conta de que ele quer continuar o legado do seu tutor, do seu mestre. E acontece que a relação do Natsu e do Tougen é muito especial, porque é relação shonen de qualidade, né? Padrão shonen. Eu diria que me lembra muito Naruto Jiraiya, Oromaito Midoriya, e acontece que é uma obra bem diferente dessas que eu falei, porque é uma obra que tem um drama, um romance, é uma obra que se mantém no shonen, mas às vezes apresenta um aspecto seinen, e acontece que Domestic arrasou na relação dos dois, por conta de que, como eu disse, como apresenta uma relação de mestre e discípulo, quando é uma relação muito profunda, às vezes chega a ter semelhanças de uma relação de família, uma relação paternal. E acontece que essa relação até chegou, mas eu prefiro dar o título de tutor, porque é aquela pessoa que defende e aconselha, e foi isso que o Tougen fez. Ele moldou, ele aconselhou e fez o Natsu crescer, e o Natsu é grato e reconhece tudo isso. Não é à toa que ele sempre cuidou, ele foi todos os dias no hospital, porque ele queria ajudar o Tougen Sensei, e por isso ele fez tudo isso. Ele reconhece, digamos que, o quanto ele cresceu, as habilidades dele foram ao Tougen Sensei, e o Tougen Sensei foi uma pessoa que aconselhou muito o Natsu, e isso pode ter mostrado na obra ou nem precisa ter mostrado. E acontece que, fora isso, podemos até falar que o Tougen ter agradecido o Natsu foi extremamente inesperado, foi surpresa, porque o próprio lá na montanha, onde foi um momento muito marcante para o protagonista, porque o seu mentor diz, não desista ainda, vai ter momentos difíceis, mas você vai conseguir superar. E nesse momento, de certa maneira, ele dá uma certa referência àquele capítulo, falando novamente nesse, que não importa o que aconteça, sempre terá um futuro brilhante. Por isso eu queria te mostrar isso aqui, foi essa a razão da gente ter vindo. E o fato dele estar já nos últimos momentos, o fato, digamos que, dele ainda conseguir fazer piadas, continuar com o jeito dele criticando o Natsu, e o Natsu, digamos que, carregando ele pelas costas, foi um ótimo treino de força para o protagonista, foi muito bom, porque continuou a relação mesmo num momento triste, depressivo, por conta de que a cena do Tougen agradecendo o Natsu por tudo, por dar a um homem cheio de vazios, culpas, arrependimentos, a felicidade novamente, não tem como, é de gerar lágrimas. A cena do Natsu e lágrimas era quase como eu tava ficando e provavelmente como você tava ficando, porque se você tem coração, você chorou com a cena, porque senão eu não sei como é que você tá vivo. O que eu posso dizer é que foi uma cena tão bonita, eu acho que já resume um pouco do que eu falei. A relação deles foi uma relação muito bonita, em que um agradece, um reconhece o que o outro faz, só que de certa maneira a gente não achava que o Tougen seria o primeiro a falar isso, a gente não achava que o Tougen iria se expressar assim com o Natsu. Se ele fazeria uma carta, se ele faria alguma coisa, falaria alguma coisa para o Natsu,
até tudo bem, mas a gente não achava que seria algo de tão impacto como muito obrigado por me dar felicidade novamente, porque mostra a influência que o Natsu teve na vida dele. Então, sem dúvidas, eu acho que aquela cena deles na montanha, digamos que onde foi o foco, onde o Tougen agradeceu o Natsu, e dessa vez ele está falando que eles estão ali novamente para ele retornar o favor e dar um último conselho como mestre, foi apaixonante, perfeito, e é por isso que Domestique no Nakanojo é uma obra muito boa. É por esse tipo de arco, é por esse tipo de personagem, é por esse tipo de aspecto e de relação que a gente se apaixona cada vez mais. Afinal, esse arco focado, esse mini arco, esses capítulos, esse desfecho do Tougen foi bem interessante, porque por mais que tenha sido triste, emocionante esse final, essa relação de afeto de mestre e discípulo, teve cenas engraçadas. A cena da montanha, por exemplo, foi uma cena muito divertida de acompanhar. A gente viu que o Natsu não queria continuar indo no caminho e o Tougen já falou, ué, você não tinha falado entendido? Que você iria realizar meu pedido? Que a gente iria escalar as montanhas? Cadê aquela animação que você estava, Natsu? Então foi muito engraçado, porque basicamente o protagonista foi obrigado aí, e ele ainda teve que carregar o Tougen nas costas, teve que mostrar um pouco de força, teve que mostrar um pouco de músculo, então foi muito engraçado essa cena. Para todo caso, então mesmo nos momentos de lágrimas, nos momentos difíceis, ou no início de tristeza, a obra ainda manteve a comédia, a relação, digamos que do Natsu e do Tougen sendo sempre alto astral. E o que eu digo que nos capítulos recentes também foi legal porque ainda abordou, digamos que, uma relação de escritores. Por exemplo, o Tougen fala que não é talento, talento é uma coisa superestimada, ele só é um leitor, ele só gosta de leitura, é isso que o torna bom e ele tem ótimas habilidades. E a maneira com que ele fala isso, digamos que é uma maneira muito humilde, porque ele pode ser talentoso, só que ele é mais esforçado, não é à toa que ele fala, ele é só um leitor ávido, eu acho que é assim que se diz, mas ele só é um leitor que lê bastante, esse tipo de pessoa que ele é por isso que ele consegue fazer, digamos que os Hons, os shousetsus dele sempre bem. E isso foi legal porque, de certa maneira, isso pode tentar ajudar o protagonista. E a maneira com que eles falaram isso no capítulo passado foi muito bonito, porque eles abordaram uma relação bem paternal do Natsu e do Tougen, sendo que era uma relação que foi muito bonita de se ver, porque o Tougen, digamos que queria tomar sake, só que naquela ocasião o Natsu só tinha uma cidra, ele não levou um sake pro hospital, porque o Tougen já tava todo animado, falando, ué, você trouxe? Então, tipo, foi muito desânimo, foi muito engraçado a cena. Só que aquela cena, tipo, quando dá uma cena de sorriso, já é o início da tristeza, porque daí teve esse capítulo. Só que foi legal aquela cena porque mostra que eles iam conversar, iam bater um bom papo e tomando, porque depois disso a tragédia começou, já eram os últimos momentos do Tougen. Então, aquela relação de mestre e discípulo, digamos que de bons momentos, momentos divertidos, momentos que eles discutiam sobre literatura, né, sobre livros, foi interessante que foi mostrado, só que também agora o último capítulo mais recente mostrou um momento mais alto astral, divertido e mais emocionante e, digamos que um conselho para o futuro do Natsu. Então, por isso eu digo que é uma relação muito bonita, foi o foco do vídeo, como o foco dos capítulos, eu acredito que eu abordei quase praticamente tudo da cena. A cena que o Tougen fala, a razão por qual nós vemos aqui é porque eu queria retornar o favor e te mostrar que não importa o que aconteça, assim como esse sol nasce, há um futuro brilhante lhe esperando. Então, foi tão bonito a forma como ele fala tudo isso, a forma como ele aconselha, ele agradece o Natsu e o mesmo reconhece tudo isso e agradece o Tougen CC. A conversa deles escalando a montanha foi muito bonito, inclusive uma curiosidade, o Tougen CC era do clube, digamos que de escalar montanhas, algo bem relevante e interessante para quem gosta do personagem. Então, acredito que praticamente eu abordei tudo que eu queria, assim, da cena central, porque após o resumo eu falei só o principal, mas foi uma relação impactante, uma relação muito bonita, uma perda, amadurecimento para o protagonista. Eu ainda gostei e vou ressaltar essa cena, como por exemplo, dele falando que por mais que o filho dele se ficasse vivo e seguisse esse caminho, eles iriam discutir por conta de que não importa o gênero simboliza muito o tipo de pessoa que o escritor é, só que acontece que a maneira com que ele quer passar o entendimento, a maneira do estilo de fala que ele quer usar é algo que se pode discutir e seria algo que provavelmente ele iria pegar do pé, é algo interessante. Então eu gostei bastante disso, eu acho que o Tougen CC ainda manteve, digamos que a calma dele, mesmo estando bem doente, ele ainda abordou várias discussões com o Natsu no capítulo passado, e nesse já foi os últimos momentos, né? Ele quis dar mais conselhos para o protagonista, então foi muito importante e eu gostei muito. Mas tendo falado disso, vamos falar de Natsu. Afinal, Natsu ficou determinado com a fala de Tatsuya.
ele deixou esses manuscritos inacabados para você realizar. E isso é algo de destaque, por quê? Porque se você notar, a Hana é filha do Tougen Sensei, ela é, digamos que pode ser a próxima Tougen Sensei, ela é uma escritora que tem muito potencial, pode ser uma gênia do nível dele, o Natsu mesmo reconhece isso, e o fato do Tougen não ter deixado para a filha, e sim para o seu pupilo, o que ele considera digno de terminar, foi épico. O Tatsuya fala, por você ter ido visitar ele, ter cuidado dele todos esses dias, sempre ter ficado no hospital, ele quis deixar para você terminar esses manuscritos. Acontece que isso foi muito importante por conta do quê? Porque o Tougen Sensei mostrou o seu afeto pelo Natsu, que tipo, é uma obra dele que está inacabada, mas ele acha que o Natsu pode terminar. Então isso pode não parecer nada, mas é muito importante e muito emocionante. E acontece que a cena como o Tougen Sensei, tipo, cuidou de tudo, já sabia o que iria acontecer e deixou manuscritos preparados, deixou, digamos que algumas quantidades de dinheiro para a caridade, deixou alguma coisa para a sua família distante, ele já realizou tudo, ele já previu tudo que ele deveria fazer, mesmo estando doente. Então foi muito bonita essa parte, porque o Tougen já sabia o que iria acontecer e ele deixou ainda assim para o Natsu tudo isso. Então eu gostei muito porque mostra o nível de afeto e de confiança que ele tem pelo Natsu, que ele acha que o Natsu pode terminar esse manuscrito. A forma como a Kei Sensei trabalhou, digamos que a introdução da Hina nesse arco todo foi incrível. Afinal, a Hina teve contato com o Tougen Sensei, assim ela visitou, né, ele, daí foi no hospital também visitar, ela foi agora nesse funeral dele, e acontece que ela sempre esteve presente, e ela ser a primeira a notar que o Natsu vai voltar a escrever, porque ele está determinado, confiante a terminar o manuscrito, foi muito bom, porque eu acho que era o wife ideal para o momento ideal. Afinal, a Hina foi a primeira musa, a primeira inspiração do Natsu, e ela está presente no momento que ele fala que ele vai voltar a escrever, ela que guarda o manuscrito dele. Foi extremamente interessante e muito bom, porque digamos que eu acho que a Hina era a única digna desse momento de estar ao lado do Natsu. Afinal, foi quem deu inspiração e quem teve contato com o Tougen Sensei. Então eu acho justo ela ter sido a primeira a receber essa notícia. Fora que o olhar do Natsu está muito diferente. É aquele olhar de quando ele mostra confiança. É aquele olhar que a gente fala, caraca, o Natsu tá prestando hoje. Tipo, é isso. Porque o protagonista realmente, ele tá confiante e isso é algo que eu gosto. O Natsu, ele amadurece, ele cresce cada vez mais e sempre que ele tem que estar determinado, ele demonstra isso. É algo que eu já falei e só estou ressaltando mais uma vez. Para todo caso, acredito que falei praticamente de tudo, mas agora vamos falar de uma cena final envolvendo o Natsu, que é realmente interessante. Acredito que, como é de praxe, devemos destacar uma cena que eu ainda acho relevante do nosso querido protagonista no capítulo de número 254. A cena que eu irei destacar é a cena que Natsu fala: é como se tivesse acontecido com minha mãe. Você nunca está esperado para perder alguém que você se importa muito. E isso foi muito importante porque, primeiro, mostra o nível de carinho que o Natsu tinha pelo Tougen. Era realmente um nível de família, maternal, paternal. Isso é interessante. Outro ponto interessante que eu gostei que foi apresentado. Ele realmente, digamos que sente uma dor e um sofrimento. E a forma como é apresentado, isso a gente pode pegar para a nossa vida. Às vezes teremos, digamos, perdas, dores, sofrimentos enormes. E como nós agiremos? Eu acho que é muito interessante de você refletir isso. Porque não é sempre uma pessoa com que você se importa vai estar ao seu lado. Não é sempre uma pessoa que se importa com você vai estar sempre ao seu lado. E a forma como a Kei Sensei colocou isso, a forma como o Natsu fala de um jeito calmo, sereno, maduro, que você nunca vai estar preparado para perder alguém que você ama, foi muito importante. Porque todos nós temos ou teremos alguma pessoa que a gente ama e que vai se importar muito. E se a gente perder essa pessoa, como é que a gente vai seguir adiante? Como é que a gente vai se portar? É esse o questionamento que eu deixo para que você fique refletindo e pensando que a obra nos apresentou. Mas acredito que eu falei praticamente tudo que eu queria. Agora vamos falar sobre a Hana e a relação com o Tougen, porque isso deve ser destacado. Acredito que devemos concluir essa parte. Foi uma relação que eu acho que foi justa. Foi um pouco triste? Foi triste. Mas foi uma relação que eu acho que teve um bom desfecho. Porque a relação do Tougen com a Hana era de um escritor famoso com uma aspirante, com uma escritora nova, iniciante, como o próprio Tougen falou no capítulo passado, que a Kei Sensei colocou. Então, a relação não ser muito focada em pai e filha, eu acho que foi legal. Porque esse pai e filho ficou pro Natsu, que é o pupilo dele, digamos, principal. E ficou de uma maneira legal, como aconteceu a cena deles bebendo cidra, a cena deles junto do sake, a cena deles agradecendo. Isso foi uma relação que já teve um foco, digamos, mais família. A relação do Tougen com a Hana, obviamente, demonstra que a Hana vai sentir
tinha uma dor enorme, ela admirava, poderíamos dizer que gostava do Tougen Sensei, mas eu acho que foi legal porque, como ele falou, se você tem tempo para ficar com esses sentimentos inúteis, vá para casa e escreva mais da novel. E acontece que, tipo, foi um jeito duro, mas como ele falou, era um jeito necessário, ele não saberia como se portar diante de tudo isso. Então, eu acho que foi legal do Natsu ter falado pra Hana a condição do Tougen, e eu acho que foi legal a Hana indo, mostrando, digamos que a novel nova dela, e o Tougen falando tudo que ela deveria arrumar, como o terceiro parágrafo, a ambiguidade, tudo que ela deveria falar do protagonista, do personagem ao lado, do irmão, da irmã, porque tudo isso são pontos técnicos e aborda realmente a relação dele com a Hana, que é uma relação de escritor e de crítico, digamos. Então, eu acho que foi legal essa parte, porque realmente o Tougen estava apontando tudo que a filha dele deveria arrumar, tudo que a Hana ainda poderia aperfeiçoar, e eu acho que a Hana gostou, porque era esse o tipo de relação deles. Então, a maneira como ela seguiu firme os ensinamentos dele foi muito bonito. Obviamente, teve as lágrimas dela, porque, como eu disse, ela gostava do Tougen. Então, acredito que realmente foi aquela relação que muitos podem ficar chateados, porque não teve realmente uma relação de pai e filho, mas eu acho que para ambos, para o contexto da história que foi tudo apresentado, era a relação que deveria ter sido o final como foi mesmo, uma relação de um escritor famoso ajudando um escritor ainda inexperiente, mas com potencial. Então, foi o melhor final ali, o desfecho da Hana e do Tougen Sensei. Acredito que para ir concluindo, vamos falar do nosso querido Tougen Sensei reencontrando seu filho, dessa vez em uma outra dimensão, ou como você preferir chamar, em um outro mundo, em um outro universo, no céu, como você preferir. Dessa vez, vemos que Tougen foi diferente, ele conseguiu salvar seu filho, ele desperta em um corpo já jovem, em um corpo que ele estava ainda na juventude. Acontece que dessa vez, ele olha o trem do filho, ele já vai até onde o garoto já estava saindo e fala: Sosuke, Asubimasho, vem brincar com Oto-chan, ou Oto-chan to Asubimasho. E acontece que quando ele fala isso, o Sosuke já corre e fala Hai, e eles tipo ficam felizes. Eu acho que foi o melhor desfecho, porque mostra o Tougen Sensei agora bem, após a sua morte, mostra ele reencontrando o filho, mostra agora ele conseguindo salvar o seu filho, e dessa vez eles vivendo a vida feliz deles, agora em um outro tempo, não é mesmo? Então foi uma cena emocionante, porque obviamente a gente não queria a morte do Tougen Sensei, mas acontece que é necessário ter mortes, como eu falei, e eu acho que era justo ter a morte dele. Então foi muito bonito ainda ver que ele reencontra o filho dele, digamos que no outro mundo. Então acredito que era o melhor jeito para ir concluindo, falar, digamos que do reencontro de Tougen Sensei e Sasuke. Sem dúvidas, acredito que eu abordei quase praticamente tudo que eu queria falar com vocês sobre Domestic Seteko Nakanojo, meus caros Kohais, do capítulo de número 253 de número 254. Foi basicamente a gratidão de Tougen e o início do despertar do protagonista. Eu acho que a maneira como eles executaram tudo ficou perfeitinho, a maneira com que era necessário realmente o protagonista ter uma determinação forte, mas uma determinação realmente que inspirasse coragem, como a morte de uma pessoa importante para fazer com que ele fosse escrever. Foi uma maneira que, de certa maneira, era previsível, eu tô sendo honesto, mas era uma maneira que a gente esperava que acontecesse realmente. Então, eu acredito que o Tougen Sensei foi um grande personagem, nos ensinou grandes coisas. O último conselho dele para o Natsu foi muito bonito, é pro Natsu se manter de pé, sempre corajoso. Acredito que o Natsu agora tem um longo caminho, a gente vai ver a forma como ele vai superar as dificuldades, a forma como ele vai fazer esse manuscrito. Quero ver a Hina, o impacto que ela vai ter, porque a gente viu que durante todo esse tempo, ela realmente falou: você não tem que se preocupar com o que você queria falar comigo, você tem que se preocupar é com o Tougen Sensei, como você está agindo. E a gente viu o sofrimento do Natsu pela perda, digamos que pelo estado do Tougen Sensei. Então a maneira agora vai ser bem interessante de ver como a Hina vai se aproximar do protagonista. Eu acho que foi a ótima maneira apresentada da Hina, o impacto dela. Gostei da relação da Hana e obviamente Tougen e Natsu, acredito que eu falei um pouco de tudo que eu queria ressaltar. Eles tiveram um laço muito profundo, um laço de gratidão, um laço de reconhecimento, um laço de mestre e discípulo, e praticamente foi perfeito apresentado isso em Domestic Seteko Nakanojo. Mas acredito que já falei tudo que eu queria, então se a sua pergunta é: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Domestic Seteko Nakanojo? Para o próximo capítulo de Domestic Seteko Nakanojo, meu caro e minha querida Kohai,
eu acredito que devemos abordar Natsu e suas olheiras, por conta que provavelmente ele mal vai dormir, ele vai querer terminar aquele manuscrito. O que deixa as dúvidas é a forma como vão introduzir a Hina. Será que ela vai ser aquele suporte, fazendo com que o protagonista não morra de fome? Provavelmente ela deve entrar isso, olhando, observando ele. Mas então provavelmente o próximo capítulo é Natsu e o manuscrito do Tolkien. Vamos ver as dificuldades e a maneira com que ele vai terminar e veremos talvez algumas inspirações que o ajudem. Afinal, ele vai precisar de inspirações, embora ele esteja determinado. E será Hina a primeira inspiração e o primeiro amor a ajudar? Saberemos isso no próximo capítulo, não é mesmo? Mas lembrando, o próximo capítulo só vai ser lançado no Nippon dia 24 de dezembro, então só informando vocês já. Mas, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. Uma coisa é certa, lendo o próximo capítulo a gente conversa. Então, a gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo de Domasse Sete Konaka Dojo. Mata, né?